Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que frio. Shalom, Elihaná. Shalom, shalom. Boa noite. Shalom, Trigo. Tudo bom? Tá friozinho. Tô chamando aí, o pessoal tava mandando mensagem pra chamar o pessoal. Agora são 8h06. Boa noite. Faz tempo, hein? Tá corrido? Como que você tá? Tá tudo bem? Muito. Aqui também. Misericórdia. Tá demais. Too much. Bom, eu mandei aí o convitinho pros pessoal mais assíduo. Avisei lá. Só esqueci de avisar no Telegram. Mas eu tinha mandado já o convitinho, que é entre as 20, né? Bom, vamos dar andamento, então, pra gente não atrasar, porque na sequência vai ter o serviço lá no canal, né, de Selihot, né, o dia de hoje, tá? O dia de amanhã, né, da viração do dia, a partir de hoje. Então, vamos orar enquanto o pessoal vai entrando. Amém? Shalom, pastora. Baruch Hashem. Vamos orar aí, repreender todo o mal. Em nome de Yeshua. Vamos orar. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te somos gratos, ó Hashem, por mais um dia aqui na tua presença, Pai, que podemos falar sobre ti, falar da tua verdade, desmascarar, Pai, as obras que o inimigo fez através e ao longo dos séculos, enganando, Pai, tantas pessoas e o teu povo. E te agradecemos por esta oportunidade de trazer à luz a tua verdade, a tua palavra e a tua vontade. Hashem, repreende todo o mal, toda a malignidade. Nós sabemos que o inimigo não fica feliz com este tema, pois tudo o que ele foi trabalhando é desmascarado neste dia, neste momento. Então nós pedimos, Pai, que tu repreendas todo o mal, todo o levante. Em nome de Yeshua te agradecemos por todas as suas bênçãos. Pai, pedimos também que abra o entendimento e os corações dos irmãos que irão estar aqui presentes e dos que virão, Pai, assistir depois, em outro dia, que o Senhor possa abençoá-los e também que possa ser edificante aos teus filhos esta mensagem, em nome de Yeshua que nós te agradecemos. Amém. Amém. Shalom, irmão Gleberson. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amados, então, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas referências, tá? Não são todas porque não vai dar tempo. A gente vai ter mais assunto, mais conteúdo para a próxima, para a semana que vem, tá bom? Então, a gente vai aí entrar no conceito e desconstruir aquilo que foi construído de forma errada, tá? De forma deturpada nas nossas mentes, no nosso meio, tá bom? Então, quem tiver papel e caneta para anotar, eu vou trazer aí as referências bíblicas hoje, algumas. Semana que vem eu vou trazer as referências bíblicas hoje, segundo o tema que a gente vai abordar, que é o entendimento bíblico correto, tá bom? E acredito que não vai dar tempo hoje, né? E semana que vem a gente vai tratar sobre Yeshua sendo o mediador de Hashem, do Altíssimo, entre os homens, né? Que há essa diferença. Não tem como
uma pessoa ser mediadora dela mesma, né? Então, Yeshua ali tá no meio, ele tá entre o eterno e entre nós, né? E faz essa mediação, né? Então, essa é a diferença e a gente vai abordar nesse detalhe na semana que vem, ok? Vamos lá para não ficar tarde na programação do Ministério, acabando aqui, todos vamos lá para o YouTube com o serviço de Selihot do dia de hoje, amém? Que eu acredito que seja o dia 19 de Elul, tá? Que é a viração do dia de amanhã, tá bom? Em nome de Yeshua, vamos lá. Então, o entendimento correto bíblico, vamos abrir aí as escrituras agora, a gente vai manusear bastante, tá bom? As escrituras nesse momento, que é só referências que eu vou trazer hoje para vocês, para os irmãos, tá bom? Primeira referência que eu vou trazer para os irmãos sobre o entendimento. Então, perdão, antes de mais nada, qual é o conceito? E vamos falar sobre a palavra que o cristianismo conhece como Espírito Santo, tá? E que dá essa ideia de que o Espírito Santo seja uma pessoa, porque a tradução não tá de forma correta. Se a gente já traduz de forma correta, a gente já consegue ter uma clareza, que é a tradução correta, como nós falamos no hebraico, o Espírito do Eterno é Ruach HaKodesh, tá? Então, Ruach é o Espírito do Eterno, HaKodesh do Santo, tá? É isso que dá a diferença e que vai abrir o teu entendimento, porque só essa palavrinha ele tá dando e informando de quem que é esse Espírito. Então, é o Espírito do Santo. Ele tá falando que esse Espírito é do Eterno, tá? Não é uma terceira pessoa. Da mesma forma que nós falamos que Yeshua é HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua, né? Para muitos aí que não sabem, é o nome de Jesus, o nome original, né? Yeshua HaMashiach é o Messias, o ungido, né? Porque Mashiach, ou Messias, significa ungido. Então, é Yeshua, o ungido. Quem é Ungido? Yeshua. Entende? Então, na nossa língua portuguesa, tá? Tem essa questão que comeram justamente para se ocultar. Porque aí ficaria fácil, né? Para enganar, ocultar, enfim, e manipular em algumas doutrinas aí, tá? Validar algumas doutrinas. Então, quando a gente olha para o contexto original, para o hebraico, a gente tem a revelação, a gente tem... Não é nem a revelação, é algo que tá claro, né? É algo que tá claro, é aquilo, mas se a gente não conhece nem um pouquinho do original, a gente, infelizmente, acaba se perdendo, ok? Então, vocês entenderam essa diferença, né? É algo que eu já havia falado na semana passada e estou reforçando agora de novo, tá? Espírito Santo, que é como as pessoas conhecem, no conceito original, no hebraico, é Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach é o Espírito do Eterno, ok? Ruach Ha, do Kodesh, do Santo. Kodesh, Santo, tá? Da mesma forma que Yeshua, HaMashiach, Yeshua, o Messias, ok? Shalom, irmão Django, boa noite, Baruch Hashem. Baruch Hashem pela tua visita aqui conosco, que o Eterno te abençoe. Ok, então, assim, reforçando essa ideia, algo que eu já havia passado na semana passada, mas eu vou continuar repassando, que pode ser que tenha pessoas novas a cada dia. Então, isso é o aspecto principal, é a tradução que se comeu, né, essa pequena palavrinha, em vez de falar Espírito do Santo, foi falado Espírito Santo, e aí dá margem para qualquer tipo de interpretação ou afirmação de doutrinação, tá? Então, que o Eterno abençoe vocês. Vamos às referências. Se você agora não tiver papel e caneta para anotar ou acompanhar na tua escritura,
você vai voltar depois e vai anotar. Amém? Que vai ficar aqui gravado. Então, vamos lá. Primeira referência que eu vou passar aqui para os irmãos é na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Está em Yohanan, João 17, 3. Yohanan, João 17, 3, tá? Trazendo aqui o entendimento bíblico. Vamos lá? E diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus. Vamos voltar? Único Deus, verdadeiro, e Yeshua, o Messias, a quem enviaste. Então, tem como eu me enviar a mim mesmo? Não, alguém envia outra pessoa. Aqui o Eterno, que é o único Deus, que é o que está dizendo a Escritura, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Messias, o ungido, a quem o Eterno enviou a nós, a terra. Ok? Então, aí é uma afirmação, é uma comprovação nas Escrituras sobre isso que a gente está abordando e trazendo, ok? Baruch Hashem. Segunda evidência. 1 Timóteo, Brit Hadashah, tá? Capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Elohim, há um só Deus e um só mediador entre Deus, o Eterno, e os homens, que é Yeshua, o Messias. Amém? Yeshua, o ungido, né? Em algumas traduções, dependendo de onde você veio, você está acostumado com a nomenclatura Jesus Cristo, né? Que seria Yeshua, Cristo, o Messias, o ungido, né? Claro que a gente já sabe, já falamos que é uma nomenclatura aí bem deturpada, mas é isso, estamos falando do nosso Messias. Amém? Baruch Hashem? Ok. Vamos agora para um texto, dois textos na Torá. Êxodo 20, versículo 3. Tá bem evidente nos 10 ditos, tá? Ou conhecido como 10 mandamentos também, que diz assim: não terás outros deuses além de mim, né? Não terá outros deuses, você, sou só eu sou o único, né? O Eterno é Deus zeloso, nós sabemos disso. Então, é um versículo que muitas pessoas conhecem, mas passa batido. Então, a gente tem que analisar, tá? Letrinha, palavrinha por palavrinha. Agora a gente vai para Devarim, Deuteronômio 6, versículo 4, que é a profissão de fé, é a oração que todo Yehudim, que todo judeu faz pelo menos uma vez no dia. Ou ele faz de manhã ou à noite, que é o correto, tá? Que é professar para o Eterno, para o mundo espiritual, que ele é o único Deus, tá? E inclusive Yeshua diz o mesmo que a gente vai ver agora. Então, Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o único Deus. E eu quero fazer um adendo nessa questão, tá? Dessa palavra que a gente tem no português, tá? Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Porque, ao meu ver aqui, até a palavra ouve, que é o que a gente tem nas traduções em português, que tá ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um, nem é uma palavra correta. Seria assim: escuta, ó Israel. Escuta, ó Israel. Quem sabe me dizer a diferença entre ouvir e escutar? Alguém arrisca? Porque tem diferença.
Senão não teria essas duas palavras no português, né? Ia ser só uma. Alguém chuta? Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Ouvir e escutar. Porque quando eu ouço, eu posso ouvir qualquer coisa. Eu tô ouvindo barulho na rua, eu tô ouvindo minha cachorra latindo, eu tô ouvindo qualquer barulhinho da chuva, né? Mas isso não interfere na minha atenção, no meu entendimento, no meu assimilar, tá? Essa é a definição de ouvir. Agora, escutar é quando você presta atenção. Você vai prestar atenção naquilo, porque você precisa assimilar, você precisa absorver, você vai entender e você vai pôr em prática aquilo que você está escutando, tá? Então, é diferença de ouvir e escutar. E assim, no meu ver, as definições que a gente tem na Bíblia, no português, que está escrito ouve, não é a melhor forma e passa por isso, passa batido para muita gente que fala assim, ouve Israel, eu tô ouvindo, o eterno é nosso Deus, o eterno não, tá bom. Mas você não tá assimilando. Você não tá assimilando que é presta atenção, Israel. Quem é Israel? É você. Sou eu, somos nós, é o povo do eterno. Presta atenção, Israel. O eterno é o nosso Deus. O eterno, teu Deus, ele é um, ele é o único. Não há nenhum outro além dele. É isso que está escrito em Devarim e em Marcos 12, 29, tá? Yeshua fala o mesmo. Quando vem um grupo pequeno lá de fariseus, perguntar para ele, questionar ele como estudioso da Torá, como mestre ali que estava ensinando outras pessoas, queriam testá-lo. A gente tem isso nas escrituras. E eles perguntam, qual é o maior mandamento? E a intenção, a gente sabe, biblicamente, que era pegar ele, né, de calça curta, digamos assim, pegar Yeshua de calça curta. E muito pelo contrário, o que Yeshua ele fala? Qual é o maior mandamento, o principal, o mais importante? Número 1. Yeshua fala, Marcos 12, 29. Vamos lá? Yeshua lhes respondeu, ouve, ó Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é o único Deus. Amém? Baruch Hashem? Então, tá algo muito explícito, importante, importantíssimo, tá? Da gente compreender essa questão, ela é muito importante. E tá as duas testemunhas aí. Temos a testemunha na Torá, no Tanar, tá? E na Brit Hadashah, né? Hoje, para algum cristão aí que não saiba essa diferença, resumidamente para você entender, seria Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas essa nomenclatura, nós sabemos que tá incorreta, tá? Não tem nada velho e nada antiquado, né? Antiga aliança, nova aliança, enfim. Ok? Não vou entrar nesse aspecto. Mas ok? Temos aí Yeshua validando e falando que está escrito na Torá, ou seja, nada foi abolido, e algo assim extremamente importante que está falando que o Eterno é o único Deus, é a profissão de fé de todo o povo Yehudim e tem que ser a nossa também, todo Israel. Amém? Então isso é muito importante, ok? Muito, muito importante. Não entendeu o que eu falei dessa parte agora de Devarim e Marcos, né? De Deuteronômio e Marcos, volta aí depois e ouve de novo. Por favor, ok? Amém. Então, vamos a algumas afirmações importantes que tem aí nas escrituras. A gente vai pegar agora, nesse momento, Isaías, tá? Eu vou trazer aqui um pedaço, um trecho de Isaías. Vai ter uma frase com essa afirmação de tudo que a gente está vendo e analisando, mas eu acho importante tudo que tá falando, tá? Nessa passagem, que são afirmações muito importantes. Então, Isaías 45, versículo 21 ao 25, ok?
eu vou começar a ler no finalzinho do versículo 21, que é onde está a afirmação do que o Eterno é único, tá? E depois vem as outras afirmações importantes também, para você compreender todo o contexto e a linha de pensamento, ok? Então, do versículo 21 ao 25. E não há outro Deus além de mim. Isso é o Eterno falando, tá? Pela boca do profeta. Um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Então, é só ele. Não tem Deus. O que ele está falando? Não tem Deus Pai, não tem Deus Filho e não tem Deus Espírito Santo. Ele é o único Elohim, ok? O único, tá? Vou repetir. O Eterno falando através da boca do profeta Isaías, tá? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Amém? Baruch Hashem. Agora, vamos ao restante do texto, versículo 22. Olhem para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou o Deus e não há outro. Amém? Versículo 23. Jurei pelo meu nome. Acabei de pronunciar uma palavra que não voltará atrás. Todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua jurará a meu respeito, que apenas em Adonai estão a justiça e a força. Todos os que se iram contra ele, contra o Eterno, voltarão e envergonhados, vão se voltar ao Eterno, envergonhados. Mas todos os descendentes de Israel encontrarão justiça e glória em Adonai. Amém? Isso daqui é uma profecia, tá, amados? Pro fim, tá? E é muito forte, porque é o Eterno falando que ele jurou pelo nome dele. E a palavra dele não vai voltar atrás. Se ele, o Eterno falando, eu estou jurando pelo meu nome, que eu sou o único Deus, não há nenhum outro, e só em mim você vai encontrar justiça e salvação, o profeta, porque o profeta está na antiga aliança que o povo fala, né? Foi anulado? Não. Amém? E é sabido, para quem é estudioso, que não haveria nem necessidade de ter Apocalipse, porque tudo que está em Apocalipse os profetas já falam, tá? Já dizem. Claro que de forma diferente, mas tá lá, ok? Apocalipse foi um mimo que o Eterno aí nos deu de presente, tá? Porque todos os profetas falam e profetizam coisas a respeito do fim. E aqui é um exemplo. Então, essa parte de Isaías é muito importante, ok? Que foi Isaías, capítulo 45, versículo 21 ao 25, amém? Vamos dar sequência, então, a este tema. Vamos abrir agora em 1 Coríntios, na Brit Hadashah. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ok? Acompanhem comigo, por favor. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Adon, um só Senhor, que é Yeshua, o Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, aqui, a gente observa, mais uma vez, na nova aliança, né, como o pessoal gosta de colocar, eles estão afirmando que há um único Deus, que é o Eterno, né, da qual
eles, os discípulos que estão ali vivendo e pregando e escrevendo essa parte do que eles estão vivendo e que eles viveram com Yeshua, que o Eterno é um, ele é único, e que é pelo qual eles vivem, e que só há um Adon, um Senhor, um intermediador, que é Yeshua, o Messias. Tá? Vocês conseguem pegar? São coisas diferentes. Não são dois deuses, são coisas apartadas, tá? Ao qual o Eterno deu para Yeshua todas as coisas dessa terra, deste Olam. Amém? Então vamos lá. Quem for tendo dúvida, coloquem aí na caixinha, no balãozinho de dúvidas, ok? Então, amados, é o seguinte, a lógica das escrituras, da qual a gente está observando, a gente está falando e citando aqui as referências, não permite que o próprio Deus... Oh, tinha dado uma oscilada aqui. Voltou. Aqui, referente ao que a gente vê nas escrituras, todas as referências, pela lógica das escrituras, que Hashem, ele não desceu à terra para cumprir a sua própria justiça. Ele envia Yeshua, tá? E a gente vamos ver aí, então, essas questões mediante a isso que eu tô falando para vocês, né? Essa questão da lógica, né? Vamos pensar aí sobre essa questão. 1 Coríntios 15, versículo 21, tá? Vamos entrar nessa questão. Diz assim: porque assim como a morte veio para um homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Yeshua. Amém? Tá. Fica aí com essa ideia na mente. Vamos para Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? Olha a lógica das escrituras. Olha a lógica de Hashem, entende? Que ele enviou Yeshua como intermediário para traçar todo esse plano perfeito do Eterno para nos redimir e nos salvar. Assim como a gente leu, né? O pecado entrou através de um homem, mas a salvação entrou através de outro homem. É lógica, ok? Então, não seria o próprio Deus descendo aqui para cumprir sua própria justiça. Que não seria algo coerente. Teria poder? Óbvio que sim. Você não pode limitar o poder do Eterno. Mas não faz parte do contexto, ok? Então, vamos para Lucas, continuando nessa questão. Lucas 3, capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, versículo 38. Diz assim: Adão é homem, filho de Deus, e pecou. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão e filho de Deus. Tá falando aí a genealogia, tá? Ok. Yeshua também é homem, filho do Eterno, enviado pelo Eterno, se fez homem, se fez carne. E aí, quando ele se fez carne, o que aconteceu? Ele não pecou. E tendo cumprido toda a justiça de Hashem, trazendo a salvação para aqueles que nele assim o creem, tá? Então, Yeshua, o homem perfeito, ele fez cessar a acusação. Voltamos. Parece que uma queda.
Então, Yeshua, o homem perfeito, cumpriu os desígnios que o Pai enviou ele. Satanás, conhecido como um acusador, né? Ele perdeu o lugar, né, de acusador. Ele, na verdade, assim, na cultura hebraica é sabido que Satanás, esse nome até não existe, né? Satanás, ele significa o adversário, o acusador, é o adversário, nosso adversário. É aquele que nos acusa de dia e de noite perante o trono de Hashem, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, eu vou entrar nesse mérito. A palavra grega, que significa acusa, ou que significa prestar acusações legais contra alguém, e a palavra hebraica para Satanás, quanto a palavra grega para diabo, enfim, significa acusador, tá? Ou inimigo que fala maldades, aquele que te acusa, tá? Aquele que te acusa, ok? E é justamente aqui é a parte que a gente vai pegar, que é onde diz isso, que está em Apocalipse 12, versículo 10 e 11, diz assim: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu ungido, do seu Mashiach, pois foi lançado fora o acusador, tá? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, o Pai, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, de Yeshua, o Mashiach, e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Tá? Então, aqui a derrota de Satanás diz respeito especialmente à sua obra de acusar, né? Acusar os nossos irmãos nos céus, diante do trono de quem? Do juiz, do único Deus. Percebe a hierarquia? Ele vai diante do trono de quem? Acusar para quem? Para Yeshua? Não. Ele vai acusar para o Criador, que é o único Deus. Ele não vai acusar para Ruach HaKodesh? Não, nem para Yeshua. Ele vai acusar para o Eterno que está no trono. Yeshua, que é nosso intermediador, nesse caso, ele é, sabemos, nosso advogado. Certo? Vai pegando a lógica aí. Vai pegando a lógica. Tá? Vamos lá. Jó 1:6. Vamos lá? Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Adonai. Gente, se vocês pegarem aqui em Jó, cadê minha Bíblia? Esses filhos de Deus que fala são os anjos, tá? Ou não só anjos, né? Mas enfim, anjos a gente fala para qualquer patente angelical, qualquer ser celeste, tá? Resumidamente aí para você compreender. Então, anjos, que tá se referindo aqui nesse contexto, onde tá? Os que o Eterno tá falando, os filhos de Deus, né? São os anjos, amém? Ó. E num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante Adonai, veio também o acusador, Satanás. Por quê? Porque ele tem uma patente, tá? Ele não perdeu a patente dele. Os anjos que caíram com ele não perderam a patente, tá? Eles continuam sendo, tem o pessoal que caiu, que era principado, potestade, enfim. É igual no exército, cada um tem o seu lugar e atuação, tá? Um nicho de atuação. E diz assim, e ele veio também a Satanás entre eles. Então,
ele foi ali pra quê? A gente sabe, conhece a história, que ele foi ali pra tentar acusar Jó, mas ele não tinha nada, a gente sabe pela história que ele não tinha nada pra acusar. E aí o inimigo, ele fala assim, também, é tipo assim, teu queridinho, que você dá tudo pra ele, tira, né? Tira alguma coisa dele pra você ver. E aí eu só quero trazer aqui, só sair aqui do contexto, pra mostrar pra vocês que nesse contexto aqui, os filhos de Deus que falam aqui não são seres humanos, são os anjos, tá? Aqui em Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Adonai. Então, isso que aconteceu, sabe o que foi? Foi uma convocação. Uma convocação que o Eterno fez para todas as entidades celestiais. Todas. Foi uma convocação. E Satanás foi convocado a se apresentar diante do Rei, do Criador, do Eterno. Porque todos eles tremem diante do Eterno, tá? Mesmo aqueles que se voltaram contra o Eterno. Então, só para falar e comprovar isso que eu tô falando para vocês, anotem aí, Jó, no próprio Jó, no livro de Jó mesmo, no capítulo 38, a gente vai ver essa informação. No versículo 7, tá? Que vai falar o que está acontecendo, que quando o Eterno estava construindo a terra, o que estava acontecendo. Que diz assim, isso o Eterno estava falando com Jó, né? Ou quem colocou a sua pedra de canto quando as estrelas da manhã, que faz parte de uma patente angelical, cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, tá? Isso aqui é no momento da criação da terra. Então não havia seres humanos, ok? Então aqui todos os filhos de Deus gritavam de alegria quando o Eterno estava construindo a terra, são os anjos, enfim, ok? Então, como eu trouxe uma referência aí, falando dos filhos de Deus que não são aqui nesse caso falado como os homens, e sim os anjos, tive que trazer isso para mostrar para vocês, amém? Então vamos lá, continuando. Vamos ler agora, para continuar essa linha de raciocínio que a gente estava, livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué e Yehoshua, diante do anjo de Adonai, o inimigo. Voltou também, deu uma travadinha. Então, aqui em Zacarias fala que, em determinado momento, mostra que o acusador novamente estava diante do trono do Eterno para acusar o sumo sacerdote e Yehoshua pela situação que aconteceu ali, tá? Então, veja, diante de quem ele estava para acusar, é uma pessoa em específico, é o soberano, é o Criador, é o único Deus. Ele não foi acusar o sacerdote ou a nós para Yeshua ou para Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Eterno. Ele foi acusar diante do trono do único Deus, do Criador, tá? Então, a gente tem que ir somando e ligando os pontos, tá bom? Vamos aos Salmos agora, Terrilim, Salmos, capítulo 14, versículos 2 a 3, tá? Que diz assim: Adonai olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Adonai, a Deus, o único Deus. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? Mais uma vez aí, próprio Eterno, né, vislumbrando aí aos homens, tá? Ele como rei no trono dele, né?
os olhos dele percorrendo a terra para ver se havia aí um justo, tá? Não tá dizendo aqui que foi Yeshua e não tá dizendo aqui que é a Ruach HaKodesh, tá? É o próprio Elohim, é o Criador, amém? Romanos, vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Vai anotando aí, pessoal. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram ou se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, tá? E aqui falando sobre a questão da morte de Yeshua, né? O sangue derramado por um único homem perfeito, né? Que é Yeshua, que era o justo, o único tzadik, né? Claro que também as escrituras vai dizer que nós sim temos que nos santificar. O próprio Adonai fala que para que nós sejamos santos como ele é, né? E a cada mitzvot você passa a ser santificado, a cada cumprimento, a cada solenidade, festividade, você entra num processo de santificação. Mas aqui o que o autor de Romanos traz é que mediante Yeshua, que sim foi o único justo, né, sem defeito, sem mácula, né, ele remiu o povo de todo pecado, de toda culpa, né, e apagando as transgressões de toda a terra. Então aí, mediante isso, o acusador Satanás não tinha mais acusações para fazer diante de Hashem, né, diante do Eterno, porque a justiça, né, o único tzadik, o único homem, foi imputado muito, né, através de um homem só, que foi Yeshua, tá? Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, vamos aqui mais outras duas passagens que a gente precisa terminar. Então, vamos rapidinho, tá? Então, a lógica das escrituras não permite, através disso que a gente leu, essas referências que a gente pôde observar hoje, entre tantas outras, e tem outras que a gente vai tratar na próxima aula, que o próprio Deus tenha descido à terra para cumprir a sua própria justiça, aquilo que a gente falou, tá? Vamos dar uma lidinha rapidinho aqui em duas passagens. 1 Coríntios 15, tá? Capítulo 15, versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá? 1 Coríntios 15, 21 e Romanos 5, capítulo 5, versículo 19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Esse daqui eu acredito que a gente já leu, né? Coloquei, acho que aqui repetido. Mas Baruch Hashem, pessoal. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Poderia ler aqui outro, mas a gente já tá com o tempo já esgotado já. Porque a gente já vai dar sequência no próximo serviço, tá? No Ministério. Semana que vem a gente vai tratar com mais passagens aí, mais referências, falando aí Yeshua como mediador entre o Altíssimo e os homens. Então aí vai ficar claro a posição de cada um, qual é a posição do Eterno, a posição de Yeshua, a posição da Ruach HaKodesh, tá? Do Espírito do Santo, tá bom? E é isso,
compartilhem com contatos de vocês. É um tema que é muito delicado, é um tema que é muito atacado, porque de fato houve uma construção de milênios, muitos anos, tá? Para tirar toda a imagem correta e verdadeira. Porque vamos parar para pensar, se isso não tivesse sido deturpado, todo mundo estava seguindo Adonai, ao Eterno, ao Criador, e o mundo com certeza seria outro do que é hoje, né? Mas Satanás, obviamente com a permissão do Eterno, alterou aí muitas coisas. Mas o próprio Yeshua disse que nos últimos dias muitas coisas seriam trazidas à luz, muitas coisas que foram ocultadas seriam reveladas, tá? E essa é uma delas, né, que a gente vai fazendo nosso trabalho de formiguinha, a nossa parte, de abrir os olhos dos nossos irmãos, tá? E deles compreenderem a importância que é isso, de desmembrar e de fato adorar um único Deus e saber essa diferença, tá? Amém? Então, vamos orar para finalizar. Ficou claro, irmã Elihaná? Te ajudou hoje? A aula de hoje? Vamos orar, você me escreve aí, tá bom? Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos e glorificamos o teu santo nome, ó Eterno, pela tua graça, tua misericórdia e benevolência sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, sobre abrir as nossas mentes, nossos ouvidos e corações para a tua verdade, para aquilo que tu verdadeiramente é, o nosso Deus, o único Deus, o Deus de Israel e das nações. Amém. Ó Pai, muito obrigada. Abençoa os teus filhos, que todos os teus filhos que estão aqui presentes neste momento, ou que irão pegar essa mensagem depois, que eles possam, Pai querido, frutificar na tua vinha, porque a seara é tua, Hashem, a obra é tua, e que eles possam ser ferramentas, Pai, poderosas, para propagar de fato, Pai, aquilo que foi ocultado, a tua verdade, porque este é o teu querer, Hashem. Te agradecemos e te louvamos por tudo. Obrigada, Pai, por todos os livramentos. Visita cada irmão aqui, cada casa, cada família. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém. Amém. Baruch Hashem. Amém, amados. Só um detalhe para reforçar. Gênesis 49. Para alguém, porque eu sinto que tem gente que tem dúvida. É Gênesis 49? Não, Gênesis 48. Quando nós falamos o que a gente falou, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um, você pode me dizer, é Israel, é o povo de Israel, são os judeus, não sou eu não faço parte, a teoria da substituição da igreja, e mais um monte de teoria aí que enfiaram na tua cabeça. Abre tuas escrituras, por gentileza. Por gentileza, abre tuas escrituras. Gênesis 48. Diz o seguinte. Vou dar o contexto para você. O contexto aqui é Israel, que era Jacó, que o Deus, o Eterno dos Exércitos, mudou o nome de Jacó para Israel. Então aqui ele gera Israel no leito de morte. Ele vai passar a bênção da primogenitura para os netos dele, para o neto, tá? E aí Yosef leva lá, José, os seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, Efraim o menor, ok? Olha o que acontece aqui, minha gente. Versículo 17, tá? Gênesis 48, rapidinho, versículo 17. Ao ver Yosef que seu pai punha a mão direita, que é a mão da bênção, sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, isso o desagradou. E ele ergueu a mão do pai para tirar-o sobre a cabeça de Efraim e colocá-lo na de Manassés.
Yosef disse ao seu pai: não faça assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. No entanto, seu pai recusou-se e disse: sei disso, meu filho. E qual que é o contexto aqui, gente? Ele já era muito avançado em idade. Ele estava com problema nas vistas. Então, José vendo isso, ai, coitado do meu pai, ele não tá vendo. Mas aí, versículo 19, ele fala: sei disso, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, o seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se transformarão em multidões de nações. Nas tuas escrituras, essa palavra, que os descendentes de Efraim serão multidões de nações, pode estar escrita, sabe como? Plenitude dos gentios. Porque se a gente estivesse lendo em hebraico aqui, nações, sabe o que significa? Goim. E sabe o que é goim? Você sabe, né, que é goim? Gentil. Então, se você falar pra mim, eu sou gentil, eu não sou judeu, eu tô fora. Não. Não é isso que a escritura diz. Ok? A escritura tá dizendo que você sim faz parte do plano perfeito que o Eterno traçou, tá? Que tá aqui inserido no plano do Eterno, que as nações seriam alcançadas e todo aquele que vier através de Yeshua seria Israel. Amém? Amém? Tem os mandamentos e o testemunho de Yeshua. Amém? Então, guarda essa aí. Importantíssimo. Ok? Ok? Que o Eterno abençoe vocês. E vamos lá agora para o serviço de Selihot no YouTube. Que o Eterno abençoe e guarde a todos os irmãos aqui. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom. Boa noite.